Oi, gente, eu sou Fábia Alves, pedagoga, professora, mestre em Ciências da Educação e também psicopedagoga. E hoje eu estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho com relação à educação infantil, o que acontece nessa fase em que dizem que é tão importante, sobre as práticas e as concepções de educação. Então é muito importante que você fique ligado, preste atenção, porque nós estaremos juntinhos agora para poder falar um pouquinho com relação à educação infantil. Vamos lá? Então, assim, nós temos esse termo, educação infantil. E todo mundo pergunta o que é, não é? Então é interessante que a gente saiba um pouquinho com relação ao processo da educação infantil dentro da nossa história. Visualizando que a educação infantil ela é a primeira fase e é a mais complexa do desenvolvimento humano em seus diversos aspectos, tais como intelectual, emocional, social e motor, nós estaremos embasando como é que funciona realmente a educação infantil. Porque nós temos a nossa fase histórica, que veio lá, né, de muito antigamente, e aí o que acontece? Naquela época, os pais deixavam as crianças ditas creches, nas ditas creches, né, e eram para permanecer ali ao longo do dia para que eles pudessem trabalhar. Mas hoje, será que a educação infantil ela é vista dessa forma? Será que a educação infantil ela não tem outra forma de ser visualizada a partir do momento que a criança se desenvolve, que ela tem questões relacionadas ao cognitivo, ao intelectual, ao emocional e a esse social e ao motor também? Hoje nós percebemos que nas escolas, nas creches, nós temos algumas áreas diferenciadas. Por exemplo, nós temos musicalização, nós temos psicomotricidade, nós temos inteligência emocional. Como pode, né, uma psicóloga desenvolver alguma coisa relacionada à inteligência emocional? Então, a nossa educação infantil hoje, ela está bem mais valorizada. Ela não é simplesmente um depósito de crianças, onde os pais vão ali, deixam suas crianças e ao longo do dia vão trabalhar. Mas hoje a educação infantil, ela corresponde a uma fase muito importante para o desenvolvimento dessa criança. E como eu já disse, esses 3 itens, aliás, 4 itens, eles são fundamentais, que é o intelectual, onde ela vai aprimorar o que ela traz para a sala de aula, ela vai aprimorar com relação à sua aprendizagem, com relação ao seu cognitivo. Então, se a criança ela traz de casa sabendo com relação às cores primárias, lá na escola, ela vai ser mediada através do professor para aprender as cores secundárias. Então, essa parte intelectual, ela é muito importante. Voltando aqui no nosso slide, nós também temos a parte emocional. Sabemos que na educação infantil nós temos o egocentrismo. E como é que é caracterizado esse egocentrismo? A partir do momento que você trabalha as emoções dessa criança. O social, a interação dessa criança, ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai socializar entre os pares. E o motor, como eu falei, aquela palavrinha, né? Psicomotricidade. O que o professor de educação física vai desenvolver agora na educação infantil com essa área relacionada à psicomotricidade? Então, a nossa educação infantil hoje ela é vista de uma forma bem diferenciada. Mas vamos falar um pouquinho de como ela era em 1988, a partir da Constituição? Então, lá na nossa Constituição tem dizendo que ela era definida de forma clara e de responsabilidade do Estado para com a educação das crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas, sendo como educação não obrigatória e compartilhada com a família. Isso está no artigo 280, inciso 4º. Então, o que acontece durante esse processo aí que está dizendo que o Estado era responsável pela educação dessa criança, em parceria com a família? Era exatamente isso. Já vinha, né, de um patamar que a escola também tinha essa responsabilidade de educar, mas era responsabilidade também formar. Então, a educação infantil naquela época não tinha só a responsabilidade de educar, mas ela tinha também, intrinsecamente, a responsabilidade de formar essas crianças. E hoje, na nossa educação infantil, como é que está? Será que era dessa forma? Como era lá na Constituição de 1988?
Sim. O que acontece? Mesmo sendo em 1988, ela está dizendo e deixando bem claro aí que é responsabilidade do Estado, porque o Estado precisa ter ambientes para que essas crianças possam adentrar e também é responsabilidade da família. Ou seja, precisa de uma parceria, onde tanto o Estado, que oferta a educação gratuita para essas crianças, elas precisam ter uma parceria com a família. E nós temos uma outra lei também, que baseada com a Constituição de 1988, né, que é essa Constituição que eu falei agorinha, também tem a sua lei. Mas só que ela é a lei 9394/96, artigo 29, que diz assim: a educação infantil é conceituada como a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico e social, complementando a ação da família e a da comunidade. Então, o que acontece? Durante esse processo aí da educação infantil, onde ela é conceituada como a primeira etapa da educação básica e tem como essa finalidade integral fazer a formação dessa criança, mesmo lá em 1988, quando dizia que era uma creche onde as crianças iam para receber os cuidados, que hoje ela vai para receber também, além dos cuidados, uma formação dentro dos seus aspectos físicos, psicológico, social e complementando com a ação da família e da comunidade. Como é que funciona isso? A família vai desenvolver a questão intelectual da criança? Não necessariamente nessa mesma ordem. O que acontece? A família vai direcionar, ela tem por obrigatoriedade direcionar as crianças para a escola, onde é dever do Estado delegar e dar a essa comunidade, a essa família, né, a escola gratuita. Então, a família que está recebendo essa organização escolar, ela vai se desenvolver através dos aspectos psicológico, social e junto com a escola. Então, é uma parceria eficiente que precisa ser organizada de acordo com o ano letivo. Então, nós temos aí a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da nossa educação, que é a LDB. Falamos sobre essas duas. Mas vamos falar um pouquinho também com relação à caracterização dessa educação infantil? Então, naquela época, era caracterizada como creche, né? E a creche era um espaço onde as crianças recebiam os cuidados. E hoje, essa criança continua naquela mesma estímulo de creche? Não. Como eu já disse a vocês, a educação infantil ela se caracterizou durante muitos anos aí, e através da história ela vem recebendo um assistencialismo bem maior, né? E reduzindo o espaço onde ela só merecia os cuidados. É lógico que ela continua merecendo os cuidados. Hoje ela é um espaço essencialmente de cuidados, mas também com o passar dos tempos e algumas mudanças ocorridas nas tendências educacionais, passou a ser considerada e entendida também como processo educativo. Então hoje, como eu havia falado a vocês, esse processo educativo também é estabelecido na escola. Então, a escola e a família, ela faz essa junção, onde ela desenvolve a questão do processo educativo da criança para o melhor desenvolvimento. Durante esse processo, a criança vai receber as questões relacionadas ao cognitivo, ao social, à sua interação e todas as outras áreas que correspondem a essa área da educação infantil. Então, essa primeira etapa foi falando com relação a essa caracterização e a Lei de Diretrizes e Bases e a nossa Constituição de 1988. Foi muito bom e daqui a pouco a gente vai ter mais.